Amém, irmãos? Graça e paz. Então vamos continuar, hoje, avançando com o assunto das jornadas, aqui do Campinho. E hoje a gente vai estar ministrando com relação à jornada, de Azerote, Queria convidar os irmãos para ler lá em Números 33, o nosso versículo base, Números 33. Lucas? Não, Números. Números. Lá no Velho Testamento. Números 33, versículo 17. Então a jornada que nós falamos da outra vez foi Kibrote Hatavá, E hoje a gente vai estar entrando em Azerote. Então, Números 33, 17, vai falar assim, partiram de Kibrote Hatavá e acamparam-se em Azerote. Então, aqui, como já tem falado dos irmãos, eles desceram lá a península do Sinai, Aí chegaram até a parte extrema lá de baixo, lá na parte mais sul lá do monte, que é tipo um triângulo, Eles vêm do deserto de Sim, O Sinai é lá embaixo, Horebe ali, tipo uma cadeia de montanhas, e agora eles começam a subir pelo lado direito das montanhas. A primeira jornada ali depois do Sinai é Kibrote Hatavá, essa é a segunda, que é a Azerote, Essa jornada Azerote é a 14ª jornada deles, ou a 14ª parada, que eles fazem, E essa jornada de Azerote, ela vai estar no livro, aqui no livro de Números mesmo, em Números 11, que é só um versículo, que é o último versículo de Números 11, que é o versículo, deixa eu ver aqui, 35. Então, Números 11, 35, ela começa, e Números 12 todo. Números... até o... todo não, mesma coisa. O último também já não é mais. Até o 13, Até o capítulo... Até o versículo... até o 15. Então é o primeiro, Números 11, versículo 35, até o 12, 15, Números 12, 15. E vamos começar a ler, essa como eu falei, a 14ª jornada. E Números 11, 35 vai falar assim, de Kibrote Hatavá partiram o povo para Azerote, e ali ficou. Então, esse versículo ele já é um versículo-chave no nosso entendimento dessa jornada. Esse último versículo aqui o último versículo do capítulo 11 de Números, ele já é uma chave para o nosso entendimento dessa jornada de Azerote, Porque, igual lá de Números 33 que a gente leu, ele vai falar praticamente a mesma coisa, mas só que com apenas um detalhe, Então, eles partiram de Kibrote Hatavá, que foi a jornada anterior, e o povo, partiu o povo para Azerote, e ali ficou. Esse ali ficou, ou ficaram ali por algum tempo, dependendo da versão, vai ter um pouco diferente, mas o que nos dá a entender que eles ficaram nesse local ali um tempo, um período, em Azerote, E um dos significados, dessa palavra Azerote é acampamento fechado, Esse é o significado dessa palavra Azerote. Então, o que aconteceu ali? Eles acamparam nesse local, e nesse local ali o Senhor permitiu que eles ficassem ali por um tempo. Eles ficaram ali por um bom tempo ali, nesse local. E tudo o que vai acontecer ali é justamente por conta
desse tempo que eles tiveram ali juntos ali, né, em comunhão, naquele convívio um com o outro. E quando a gente tem comunhão com os irmãos, né, e a gente começa a ter... Primeiro, quando a gente conhece os irmãos, né, a gente conhece superficialmente. Sabe o nome, o irmão mora ali. Mas quando a gente começa a ter comunhão com os irmãos, caminhar com ele, ter mais intimidade, ir na casa, a gente começa a saber os detalhes da vida dos irmãos, né? A gente começa a ver as debilidades dos irmãos. E essa jornada, que vai falar de um acampamento fechado, vai estar falando disso. Que eles ficaram ali naquele tempo ali, antes eles vinham de jornada, né, aqueles acontecimentos todos, e agora o Senhor vai dar um tempo de tranquilidade para eles, para que eles tivessem um convívio entre si. Né? Então ali vão dizer assim, tiveram um tempo de se conhecer, de um ver a debilidade do outro, né? Então é nesse sentido que vai rodar, vai acontecer essa jornada, né? Então eles partiram de Quibrote Atavá para Azerote, e ali eles ficaram um tempo. Então começa ali, né, eles começam a ver as debilidades um do outro, né, começam a ver as fraquezas, os problemas, né? E vamos continuar aqui no 12, né? Lemos o 11:35 e agora o 12 aqui, né? Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? E o Senhor ouviu, né? Só até aqui, o 1 e o 2. E o Senhor o ouviu. Então, interessante, né? De que esse tempo que eles ficaram ali em comunhão ali no acampamento, nesse acampamento fechado, estava saindo até um casamento. Moisés se decide casar com a mulher, e essa mulher era cuxita, né? E vendo aquilo, Miriam, ela se junta com Arão, né, e começa a falar contra esse casamento, né? Eles começam a se direcionar contra essa união deles, de Moisés com essa mulher cuxita, né? Falaram Miriam, Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Só até aí. Então a gente sabe, né, que o povo, eles estão vindo do Egito, né, desde Ramsés, essa é a 14ª jornada, e quando o povo sai, quem é essa mulher cuxita? Ela apareceu ali, caiu de paraquedas ali? Não, né? Uma interpretação que a gente tem, a mais simples e óbvia que a gente tem, né, seguindo as escrituras, a escritura ela vai falar que Números 14, voltando aqui uma página, 11:4. Números 11:4. Vai falar que a gente já comentou isso em outros estudos. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará a comer carne? Só até aí. Então, aqui nesse Números 11:4, vai falar do populacho que saiu, na minha versão está populacho, não sei se na versão dos irmãos está alguma palavra diferente, mas aqui na minha fala populacho. E em Êxodo 12:38, lá em Êxodo, vamos lá em Êxodo 12:38. Êxodo 12, é assim que a instituição da Páscoa, né, e é assim que eles saem do Egito. Êxodo 12:38. Vai falar assim, subiu também com eles um misto de gente. Então aqui em Êxodo 12:38 vai falar um misto de gente. Então o povo sai do Egito e com eles sai um misto de gente. Lá no Números 11 vai falar um populacho.
Né? Então se entende aqui que essas pessoas que saíram no meio do povo, foi uma parte do povo que estava lá no Egito que não estavam debaixo do sangue do cordeiro. Né? Que eles sacrificaram o cordeiro, passaram o sangue nos umbrais, entraram para as suas casas e dentro das casas eles estavam comendo. Né? Então estavam debaixo do sangue, que é a tipologia de Cristo, né? E eles estavam se alimentando dentro da casa para a constituição. Não basta somente estar debaixo do sangue, tem que se alimentar do cordeiro para ser constituído. E depois disso, né, o juízo vem nos primogênitos do Egito, e eles saem do Egito e esse povo sai com eles. Né, se entende, dizem que teve até pessoas egípcias que saíram junto com eles, né? Falam, e tinham outros povos também escravos lá, né? Então, assim, a gente pode entender que essa mulher cuxita, ela tenha saído no meio desse povo. É uma possibilidade, vamos dizer assim, existe essa possibilidade. Uma outra possibilidade que não é muito importante, só vou comentar para os irmãos saberem que existe isso, e isso está na história. Né? Diz que Moisés, enquanto ele viveu 40 anos no Egito, né? Saiu do Egito, viveu 40 anos em Midian, que ele se casa com Zípora lá, né? E depois ele volta para o Egito para tirar e vive mais 40 anos no processo com o povo no deserto. São 120 anos. Então existe na história, né, apócrifa, não na escritura não existe isso, mas na história diz que enquanto Moisés estava no Egito, ele teria participado de uma batalha. Ele teria sido bem sucedido lá por uma batalha pelo Egito, por Faraó, enquanto ele vivia lá. Ele teria sido bem sucedido e ele teria ganhado, como um presente da vitória que ele teve na guerra, uma princesa etíope, por casamento. Existe essa história. E quando ele volta para o Egito para sair o povo, essa moça ela teria saído com eles. Isso está na história, né? Não tem na escritura isso. Mas é uma possibilidade. E também não é muito importante se ela saiu no meio desse povo, né? Então ela estava no meio ali dos que estavam fora, não estavam debaixo do sangue do cordeiro, de qualquer forma, né? Ou ela seria uma princesa que teria sido dada para Moisés, que ele não teria casado com ela no Egito, e ali ele vai fazer esse casamento agora aqui no caminho ali, né, com essa mulher. Isso aí está na história, né? Os irmãos querem entender assim ou não tem problema nenhum, não tem nada demais, só para a gente identificar, né? Então, essa mulher, ela era uma mulher cuxita, que ela tinha saído, estavam no deserto, não teria como ela cair de paraquedas ali, né? Provavelmente ela saiu junto com o povo ali do Egito. Né? Então, para identificar de onde ela veio, né? De onde ela surgiu. E aqui a gente começa vendo assim a gente tem três expressões aqui. A primeira que muitos irmãos entendem, eu queria estar passando essas três expressões aqui, três aspectos, né? Vamos dizer assim, três aspectos de entendimento, que todos três são verdadeiros e todos três são válidos. Então, só que tem um que é mais raso, é o que eu acho mais raso, e tem outro que é um pouco mais profundo, e tem um que é realmente o mais profundo, que é o assunto realmente daqui do texto, né? O primeiro aspecto aqui que Miriam e Arão teriam se revoltado com esse casamento porque ela era uma mulher cuxita, né? Que eles são descendentes de Cã e provavelmente ela é da raça negra. Então o primeiro aspecto seria uma questão racial, de racismo, né? Por conta da questão de cor de pele mesmo. Então dizem que Miriam e Arão eles eram racistas e provavelmente não concordaram com aquele casamento, né? Então vai até falar aqui aqui em Êxodo mesmo 11, deixa eu ver se eu acho aqui. Não, é Números 12, eu estava lá no 11 ainda. Não, Números. É lá no texto de Números 12 mesmo que a gente estava. Números 12. A gente vai ler o versículo 10.
Versículo 10. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Né? Então aqui vem o juízo de Deus, e ela fica branca. Então diz até que isso por conta do racismo dela, ela teria ficado leprosa e branca como a neve, né? da lepra, que é uma tipologia do pecado nela. Né? Na verdade, a tipologia do pecado que estava em Miriam, né? A tipologia da lepra. Né? Então, essa é a primeira expressão desse versículo, e assim, que eu acho a mais rasa. O segundo aspecto desse texto aqui é que Moisés teria casado com a mulher, ele estava casando com a mulher cuxita. Ela era uma mulher, na tipologia que a gente conhece, seria uma tipologia de Moisés como Cristo, e essa mulher cuxita como a igreja. Né? Então a gente vai ver essa tipologia, né, de homens de Deus casando com gentios em várias partes da Bíblia. Por exemplo, José, ele vai para o Egito, né, vendido como escravo para o Egito, e lá ele casa com Azenate. Azenate era egípcia, né? Azenate era egípcia. Ali era uma tipologia de Moisés, uma tipologia de Cristo, Azenate uma tipologia da igreja. Né? E a gente, até mesmo quando Moisés casa com Zípora, que era, se eu não me engano, acho que era midianita, é isso? É a de Midian, midianita. Então também Moisés com Zípora era uma alegoria de Cristo e a igreja. Então agora a gente vai ver uma outra alegoria aqui. Outro aspecto, Moisés uma tipologia de Cristo e essa mulher cuxita uma tipologia da igreja. Essa seria o segundo aspecto de interpretação desse texto, que também eu acho um pouco mais profundo. Então agora, Miriam e Arão seria uma tipologia do povo judeu, que não aceita a inclusão do gentio, né? Então agora, por isso eles vai entrar em pecado, né? E agora Miriam, depois a gente vai ver aqui que ela vai ficar uma semana afastada do arraial. Ela vai ficar fora do arraial uma semana, até o Senhor ver arrependimento nela e a lepra ser tirada dela, para ela ser recebida de novo no meio do arraial. E o povo fica impedido de avançar enquanto ela está lá. Né? Então a tipologia ali, que enquanto o Israel, né, não crê no Senhor, não aceita o povo gentil, né, o judeu, né, o povo judeu, é essa tipologia. Enquanto o Senhor, ele está casando com a igreja. O Senhor, ele vai casar com a igreja. Depois que passar esse tempo, né, o Senhor se volta de novo para Israel. Então essa é outra tipologia dessa não aceitação, né, de Miriam e Arão pela mulher cuxita. A Miriam se colocar fora do arraial e depois de 7 dias ela volta para tornar a comunhão e eles poderem continuar a caminhada. Né? Essa seria a segunda tipologia. A terceira, que eu acho que é a mais profunda e a que tem mais a ver, assim, mais profunda, todas as duas que eu já falei são válidas, existe esse aspecto no texto realmente, mas essa eu acho que é a que é mais profunda no texto, né? Que essa mulher cuxita, ela seria descendente de Cã. Aí eu queria ler com os irmãos, lá em Gênesis, tá lá em Gênesis 9, que vai falar da rebelião de Cã. Gênesis 9. Eu creio que é um texto que os irmãos conhecem, né? Gênesis 9, a partir do versículo 20. Gênesis 9, 20. Acharam? Então, no título do meu diz assim, Noé pronuncia bênção e maldição. Então, a partir do 20. A gente vai ler até o 27. Então fala assim, sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha,
Então está dizendo aqui que Noé era lavrador e plantou uma vinha, que é uma tipologia da igreja. Né? Então Moisés aqui ele está como o governo, né? Moisés como governo, liderança, ou liderança, governo, ou seria um presbitério hoje, e plantou uma vinha, estabeleceu uma igreja, né? Plantou uma vinha. Noé. Noé. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da tenda, de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos, a seus irmãos. Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Né? Então, aqui trazendo isso para uma simplicidade, né? Moisés, falando de Moisés, o nome confunde. Noé. Trazendo aqui para a simplicidade, né? Noé ali ele está tipificando uma liderança ali, né? O governo ali no meio dos filhos dele ali nesse período aqui, né? Então tinha uma vinha que era a tipologia da igreja, e por conta de uma debilidade de Moisés, né? Deus às vezes ele permite a debilidade de Noé. Eu falei Moisés de novo? Me corrija aí. Bom que os irmãos estão atentos. Né? Então, o Senhor ele deixa, muitas das vezes, uma liderança aparecer uma debilidade, né? Num ancião, numa pessoa que esteja em destaque na igreja como governo. Mas muitas das vezes isso vai evidenciar, né, a rebelião de outras pessoas. E é isso que acontece aqui. Né? Noé. Apareceu a debilidade de Noé, né? Diz aqui que apareceu a sua nudez. Quer dizer, Noé ele ficou exposto. Né? Então vamos dizer, Noé, como liderança ali naquela ocasião ali, era aquele né, ancião ali que não, é por aqui, é desse jeito, né? Ele que dava as instruções ali. E de repente acontece o que aconteceu, se embriaga, né? Ele se coloca nu, aparece, ele fica exposto ali, ele vai para a tenda dele lá, vai dormir nu, e o filho mais moço vê aquilo ali, tá vendo? Fala para a gente isso, mas olha lá. Chamou os irmãos, olha só, aqui, olha o papai aqui, fala para a gente tão assim, olha como é que ele está aí. Né? Então, quer dizer, quando ele faz isso, a rebelião dele ficou exposta de Cã. Né? Então, como ele tinha essa rebelião, a rebelião de Cã, né? Ele deveria aprender a ser servo. Por isso que Noé vai falar, né? Que agora seja você servo dos teus irmãos. Então, ele tem que aprender a ser servo. Entende? Então, aqui fala que bênção e maldição, mas a maldição dele não é uma maldição. A gente pensa que, poxa, foi amaldiçoado, não. Ele tem que aprender a ser servo. Né, por conta da rebelião dele. E o Senhor está tratando conosco da mesma forma, a nossa rebelião. Né, às vezes a gente estava até falando ontem na reunião que a gente teve, né, com relação a isso. O irmão vê um problema na congregação, seja lá qual for, com quem, e sai por aí falando para todo mundo. O irmão tal, Irmão, isso aí nós ficamos expostos à nossa rebelião mesmo. Isso não é a forma certa, nem com irmão nenhum, dirá muito com liderança. Né? Não é a forma correta de tratar com esse tipo de assunto. Né? Então a gente vai ver aqui a forma correta, como é que se trata com esse assunto. Né? Quando ele fala com os irmãos, né, no versículo 22, né, Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, que ele estava exposto, fê-lo saber.
fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé, olha só como o procedimento de Sem e Jafé, com problema da debilidade ou da liderança, ou eu creio que qualquer irmão isso. Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, né? Primeiro aspecto aí, né, para você lidar com essa situação, é você colocar o ombro. Entende? Então, se você vê a debilidade do irmão, você tenta ajudar. Esse é o sentido de colocar o ombro. O irmão tem a debilidade de determinado problema, todos nós temos a nossa debilidade, né? Então, a gente vê uma fraqueza do irmão, uma debilidade, tenta ajudar, coloca o ombro com o irmão. Não precisa criticar, sair falando para todo mundo, mas tenta ser um cooperador com o irmão, né? Um ajudador ali na dificuldade do irmão. Então eles colocaram uma capa nos ombros e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai. Ou seja, cobriram a debilidade que o pai tinha. E supriram aquela necessidade que tinha ali. Não olharam nem para o problema. Entraram de costas para não ver, rosto desviado. Cobriram ali o pai, né? E foi assim que eles trataram com o assunto. Cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço e disse, não maldito seja Canaã. Então, vamos voltar onde que eu quero chegar aqui. Essa moça cuxita, ela era descendente, né, que Cã, a gente vai ver aqui em Gênesis 10 mesmo, versículo 6. Gênesis 10, 6. Os filhos de Cã, Cuxi, Mijaim, Pute e Canaã. Os filhos de Cuxi, Seba, Avilá, Sábita, Raamá e Sabitecá. Os filhos de Cuxi, né? Então ela seria descendência desse moço aqui, né? Descendência cuxita, né? Então isso poderia, voltar lá para o nosso texto lá de Números 12, isso poderia, né, essa rebelião, né, de Cuxi, está debaixo dessa rebelião de Cuxi naquela época. Eles sabiam isso, os hebreus eles sabiam dessa história de Noé, todos eles sabiam disso, das histórias, né, que existiam. E poderia ter sido um empecilho, né? Poxa, mas Noé, Moisés, agora estou falando Noé, Moisés, estou falando Noé. Moisés vai casar com essa moça gentílica, ela não é hebreia. Não, era a mulher cuxita, não se fala o nome dela. Existe até essa interpretação também, que muita gente crê que não. Que essa mulher cuxita aqui seria traduzido por cuxita, e na verdade seria Zípora. Mas a maioria, essa hipótese que, irmão, tem muita gente que não... A filha de Etíope. Porque ela seria uma etíope, né? Algumas... Cuxita porque é descendência de Cuxi, filho de Cã. Algumas versões está Cã, mas é um filho de Cuxi, né? Que teve esse pecado lá na época de Noé. Então, existe aquela procedência de rebelião. Então, poderia Miriam e Arão estar, poxa, mas uma mulher dessa descendência, né, de descendência de Cã, mas o problema ainda não era esse. Porque, vamos voltar lá para Números 12. Versículo 1 e 2 de novo. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, eles falaram contra Moisés, mas por causa era da mulher. Por causa da mulher cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? E o Senhor ouviu. O Senhor, ele está ali atento, ouvindo todas as coisas, né? Então o problema aqui é que por eles estarem ali no acampamento fechado tanto tempo, vendo a debilidade um do outro, né? Vendo as fraquezas, os problemas que estavam acontecendo no dia a dia, eles começaram a ver Moisés, que era um profeta de Deus, um homem de Deus,
né, que Deus tinha delegado a autoridade para Moisés, eles começaram a ver como uma pessoa comum, simples. Mas ainda que ele era uma pessoa simples, ele estava representando o governo de Deus ali no meio do povo. Esse era o X da questão. E se eles quisessem, por exemplo, se Miriam e Arão quisessem tratar o assunto com Moisés a nível de família, eles poderiam sem problema nenhum, não teria problema. Chamaram Moisés, meu irmão, por exemplo, tivesse escrito aqui, Moisés, meu irmão, vem cá, poxa, você vai se casar com essa moça? Não é legal. Aí está no nível, o nível é de família. Entende? Mas só que quando eles falam, a Miriam fala, né? No versículo 2, e disseram, aí o que eles disseram? Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Então eles começam a tocar no Senhor. Eles levam para as coisas de Deus. O Senhor tem falado só por Moisés? Ele não tem falado também por mim e por Arão? Porque eles eram também profetas. Miriam era uma profetisa e Arão também era um profeta. Vamos ver isso aqui, Êxodo 15, 20 e 21. Êxodo 15. Êxodo 15. Ó, fala, a profetisa, olha só, a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Né? Então aqui quando eles saem do Egito, né, depois da vitória aqui, ela sai, tem esse episódio, né? Que ela sai cantando, tocando tamborim e profetizando. Então a Bíblia fala, Miriam, a profetisa Miriam, ela era uma profetisa. Então Deus profetizava também por Miriam. E também por intermédio de Arão também. Êxodo 7, 1. Aqui em Êxodo ainda, capítulo 7, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés, vê que te constitui como Deus sobre Faraó. Arão, teu irmão, será teu profeta. Né? Então aqui Deus falaria com Arão, com Moisés, né? Moisés seria Deus, como Deus para Faraó, e Arão seria um profeta. Né? Arão que profetizaria o que Moisés... Porque aqui Moisés está falando que ele tem, no 6, versículo 6, 36, o último versículo. Respondeu Moisés na presença do Senhor, eu não sei falar bem, como pois me ouvirá Faraó? Né? Então, algumas pessoas dizem que Moisés era gago, outras dizem que por ele ter ficado 40 anos fora do Egito, ele já não estava falando egípcio com fluência, tinha dificuldade na fala, ou não era eloquente, né? Então, normalmente Arão era a boca de Moisés. E muitas das vezes Deus falava para Moisés e Moisés passava para Arão e Arão era a boca dele. E algumas vezes o Senhor ele fala diretamente com Arão, mas não com frequência, eram coisas esporádicas. Falava... na maioria das vezes, diretamente com Moisés. Né? Então, eles eram profetas. Por isso que vamos voltar lá para Números 12. Então, aqui Miriam vai falar, né? Porventura tem falado somente o Senhor por Moisés? Não tem falado também por nós? E o Senhor ouviu. 3. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três sai à tenda da congregação. E saíram eles três.
Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse o Senhor: ouve agora a minha voz. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigma, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Então aqui é interessante, né? Algumas coisas aqui bem interessantes aqui. A primeira coisa, né, que eles estão vendo, falando contra Moisés, e da debilidade da mulher cuxita, né? E aqui a gente vê claramente Miriam, ela querendo tomar a frente, o encabeçamento da congregação. Então aqui ela está entrando em rebelião. Então Moisés, tinha sido, o Senhor ele tinha delegado a autoridade para Moisés, né? Moisés ali ele representava governo, liderança, Moisés, e Miriam agora, por conta, se juntou com Arão, né? E está usando a debilidade da esposa, da mulher dele, para querer usurpar a liderança, o governo. Né? Por isso a importância dos irmãos que têm cargo de liderança ter momento de comunhão com a sua esposa, né? Tá ensinando a sua esposa em casa, né? Ter momento de culto e oração com a sua esposa, porque aqui o que está acontecendo aqui é isso, né? Então é até um pouco comum isso a gente vê. Às vezes a gente vê o irmão, né? Poxa, o irmão tem uma expressão, pô, mas a esposa dele tem uma debilidade. O irmão é diácono, poxa, mas a esposa está lá atrás, é menina, né? O irmão é presbítero, mas a esposa é menina. Né? Então aqui está se usando isso, a debilidade da esposa, para ser usurpado o governo. Então ela saiu da esfera, Miriam e Arão saíram da esfera de família, né? De um problema familiar, e entraram num aspecto de igreja. Estão tocando no governo do Senhor. Esse foi o problema. E ela queria tomar a frente por conta disso, por conta da debilidade da esposa, né, que ela via como alguém que estava em rebelião, ela mesma entrou em rebelião, né, quis se colocar no lugar de Moisés. Tanto que aqui quando a gente vê no versículo 1, está Miriam, Arão, falaram Miriam, Arão contra Moisés. Então primeiro está o nome de Miriam, Arão, depois Moisés. Começa Miriam, Arão e Moisés. Mas quando o Senhor chama, ele chama aqui no versículo 4. Logo o Senhor disse, agora olha só quando o Senhor disse. Disse a Moisés, Arão e Miriam. Agora ele coloca na ordem. Moisés, Arão e Miriam. Né? Você falou duas partes, antes de você ler. Aí a gente começa daí, dá o telefone aí, tá carregado?